amanhã o Flamengo for derrotado pelo LDU, que Deus... LDU, eu falei Central Córdoba, Flamengo e LDU amanhã, gente. Isso, que Deus às nos livre. Às 21h30 esse jogo e na sequência o Canelada compilhado. Isso, o Flamengo é Brasil, que Deus nos livre. Mas se acontecer essa tragédia, você, meu querido amigo, tem que participar da maior audiência da história do rádio e da televisão brasileira. Flávio Prado secou, mas não adiantou. O Flamengo venceu a LDU por 2-0, com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo. E o Felipe Luiz se mantém aí numa boa campanha do Flamengo na Libertadores. Mas eu vou trazer para vocês as falas, os comentários, porque esse jogo teve muita adrenalina. Muito antes da partida, muita gente aí duvidando que o Flamengo poderia ser eliminado na Libertadores, e agora só depende dele para ser o primeiro, porque vai jogar no Maracanã contra o Deportivo Táchira, enquanto a LDU vai receber o Central Córdoba lá na altitude. E se o LDU ganhar e se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai ser o primeiro da chave. Então vamos lá ver a repercussão da vitória do Flamengo com o Mauro César Pereira, com a turma da Jovem Pan e com o paparazzo rubro-negro. E aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like, dá essa força aí pra gente e vamos lá pro vídeo. Felipe Luiz até se expôs de certa forma, deixando o Pedro de fora da escalação inicial na partida contra a LDU de Quito no Maracanã, quando o Flamengo necessitava da vitória. Só a vitória interessava, um empate praticamente eliminaria o time da Libertadores e a derrota colocaria matematicamente o time fora da competição mais importante do continente. Mas o plano do técnico deu certo. O Flamengo começou o jogo pressionando muito forte, por isso, inclusive, a opção por Bruno Henrique e não por Pedro. O Bruno é um jogador que tem mais vitalidade, mais condições de fazer esse trabalho de pressão na saída de bola do adversário. O gol veio cedo, e aí um acerto, a escalação de Luiz Araújo, com Gerson no meio campo. Luiz Araújo fez o cruzamento, a cobrança de escanteio perfeita na cabeça do Léo Ortiz, que abriu o placar logo no começo da partida, e também foi dele o gol que decretou a vitória e o Flamengo em segundo lugar no grupo, marcado já no segundo tempo, depois de uma grande jogada de Alexandre. Deu tudo certo, o plano do Flamengo foi colocado em prática, funcionou, o placar foi aquele de que o Flamengo precisa, e com uma possibilidade agora até de ser primeiro da chave, desde que vença por uma margem de gols razoável a equipe do Deportivo Táchira, ou mesmo vencendo por um gol, o Flamengo pode ser o primeiro da chave, desde que o time da LDU derrote o Central Córdoba em Quito na partida que vai acontecer, a exemplo de Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28 de maio, na cidade equatoriana de Quito. Então, o Flamengo saiu na zona de classificação, em segundo lugar, uma partida segura, não correu grandes riscos, alcançou o placar de que precisava e agora, dependendo só de si para se classificar, enfrentando o pior time da chave já eliminado, ainda com uma perspectiva real de, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba, até ficar em primeiro da chave. Para quem colocou em risco a classificação, convenhamos, é um cenário até interessante. Como dizíamos até antes da partida, né? A situação do Flamengo não era confortável, mas não era desesperadora. Bastava fazer um jogo correto, aplicado, adequado, diferentemente do que aconteceu contra a equipe argentina do Central Córdoba no Maracanã, quando perdeu por 2-1. O Flamengo aplicou o jogo certo e conseguiu aí uma vitória importante para avançar na Libertadores da América, evitando um vexame histórico que seria uma precoce eliminação, ou que será, porque matematicamente ainda não está classificado. O Flamengo vence a LDU por 2-0. O placar que o Flamengo precisava para chegar na última rodada, só dependendo dele. Tranquilo, segundo colocado do grupo, tendo o Deportivo Táchira, a baba do grupo no Maracanã. E vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que o Flamengo não ganhou da LDU hoje. Hoje foi um atropelo do Flamengo no Maracanã. Era isso que o torcedor do Flamengo queria ver contra o Central Córdoba no Maracanã. Flamengo titular, Flamengo pressionando, Flamengo criando chances, jogadores se dedicando e levando a Libertadores a sério. Felipe Luiz levando a Libertadores a sério. E o Flamengo vai para a última rodada com grandes,
mas grandes chances de classificação. Palmeiras também venceu, 100% de aproveitamento. E, tenho que falar hoje, porque eu já critiquei muito, então tenho que elogiar também. Que partida do De La Cruz. Meu Deus do céu, o De La Cruz hoje foi um monstro dentro de campo. O De La Cruz hoje foi o De La Cruz do River Plate. Foi aquele De La Cruz que o Flamengo contratou para ser um reforço de peso. Se o De La Cruz jogar o que ele jogou hoje, no restante da temporada, meu amigo, tudo que é lugar do campo o De La Cruz estava. E saiu jogando bem. Tem até que se pensar se o Pulgar volta ou não para esse time, hein? Porque como cresceu o De La Cruz, Gerson também jogou muita bola, Luiz Araújo, mais uma vez aproveitando as oportunidades. Fez o segundo gol, cobrou o escanteio para o primeiro, criou muito, é um jogador que chama a responsabilidade, eu sempre falei isso, sempre. Tem muitos que criticam o Luiz Araújo, às vezes ele toma a decisão errada, mas ele não foge do jogo. É um cara que tem personalidade, é um cara que a todo momento, quando o Flamengo está perdendo ou ganhando, chama a bola, ele pede a bola o tempo todo, inclusive no Flamengo horroroso da época do Tite, sempre era ele aquele que mais arriscava, aquele que tentava uma jogada ofensiva, e foi hoje premiado o Luiz Araújo. Que partida do Flamengo, tá? Não deixou a LDU jogar desde o começo da partida. Foi realmente um atropelo, foi um massacre do Flamengo. E digo mais, hein? Poderia ter feito mais. Hoje era jogo para o Flamengo sair do Maracanã com 4-0. 4-0. Porque teve volume, criou chances. Decepção hoje. Michael, que está numa má fase, o Michael não acerta nada, mas corre, se dedica. E o Arrascaeta também, que está jogando muita bola, pelo menos num dia que todo o time jogou bem, o Arrascaeta hoje não foi aquele cara que está sendo o cara do time no momento, mas o mais importante, Flamengo chega na segunda colocação, Flamengo chega na última rodada contra a baba do grupo, só dependendo dele para se classificar. Ou seja, pode se redimir o Flamengo. A Libertadores, que começou com uma campanha ridícula, que começou com uma campanha patética, que começou até mesmo de uma forma menosprezando a competição e os adversários, o Flamengo acorda a tempo, o Flamengo faz uma boa partida e anima o seu torcedor. Foi 2, mas poderia ter sido mais, por causa do volume de jogo. E que partida de De La Cruz, Luiz Araújo, e eu falo também do Léo Ortiz. Qual a conclusão que se chega hoje? Que se esse Flamengo quiser jogar, se esse Flamengo levar a Libertadores a sério, independente do adversário, é óbvio que esse Flamengo tem tudo para brigar pelo título. É óbvio que esse Flamengo tem time. Se o Flamengo jogar o que ele jogou hoje contra qualquer time da América do Sul, o Flamengo, tirando o Palmeiras, é favorito. Porque tem o Palmeiras, que realmente também tem um timaço, que tem 100% de aproveitamento na Libertadores, ganhou outra hoje, com 12 minutos de jogo, já tinha feito o placar, 2-0. Então, é o que a gente fala aqui sempre, Flamengo e Palmeiras. Se esses dois times levarem a competição a sério, se esses dois times não tiverem o time desmontado por causa de lesões, eles são muito favoritos nessa Libertadores. Porque sem o Pulgar e com o Gerson recuando para jogar na faixa mais central, o De La Cruz foi, entre aspas, o primeiro volante do Flamengo hoje. Claro que o Flamengo foi muito pouco exigido por esse domínio todo que teve, o volume muito grande que teve de jogo. E ele foi uma peça muito importante, muito mais em aspectos de saída para o jogo e pressão no campo de ataque, ou essas movimentações, cobrir uma faixa muito grande de campo, como você citou, do que um papel defensivo, de preencher ali a frente da defesa, desarmar defensivamente, ou coisa do tipo. Então ele cresceu muito nessa função. Acho que o Gerson também
E isso tem a ver com um aspecto que a gente conversava aqui na quarta-feira ou na quinta da semana passada, quando o Flamengo empatou com o Central Córdoba. Porque naquela ocasião, o Felipe Luiz optou por uma escalação mais parecida com aquela dos outros jogos da temporada, né? Com o Gerson na direita, De La Cruz e Pulgar por dentro, Arrascaeta. Na esquerda jogou o Michael, se não me falha... Não, jogou o Bruno Henrique na esquerda e o Pedro mais avançado. Eu lembro que uma crítica que a gente fez aqui foi a de um Flamengo talvez sem tantas pernas assim para pressionar, um time sem ritmo, né? Com essa formação, uma formação um pouquinho mais pesada. No jogo de hoje não, ele coloca 2 pontas de velocidade. Na semana passada ele tinha Gerson de um lado e tinha o Bruno Henrique do outro. Dessa vez ele tem Michael de um lado e Luiz Araújo do outro. Jogadores que podem te dar um ritmo maior sem bola. Tem o Bruno Henrique mais avançado, que é um jogador que também, nesse sentido da marcação, ele vai te entregar mais do que o Pedro, né? Pela característica de jogo. Além dessa dupla, com o Gerson por dentro e o De La Cruz também mais centralizado. Então, acho que as mudanças, né? As mudanças feitas pelo Felipe para esse jogo têm um impacto muito positivo no que ele queria, que era um ritmo muito alto para pressionar muito forte quando perdia a bola, nos poucos momentos em que o Flamengo não tinha bola, e com isso gerar um volume muito grande. A gente viu no início do jogo, né? O Flamengo levantando bastante bola na área, chutando de média distância. Então você vai batendo até que sai o gol. Aí sai o primeiro gol do Léo Ortiz e o Flamengo continua ali gerando ocasiões, tem uma grande chance com o Michael, poderia ter feito mais gols. Tem essa questão que o Bruno coloca, né? O Flamengo, de fato, poderia finalizar mais do que as 15 finalizações que ele teve pelo volume de jogo que apresentou, mas foi uma atuação muito, muito boa, né? Com todas essas mudanças aí feitas pelo Felipe Luiz. Acho que ele também sai muito vencedor dessa noite, porque apostou em coisas diferentes daquelas que vinha fazendo e todas elas funcionaram muito bem. Vamos classificar, vamos embora, vamos ser primeiro desse grupo ainda, pô, vamos embora. LDU vai ganhar dos caras lá na altitude, vamos ser primeiro ainda, cara. Tudo bem, 2-0, poderia ser mais, mas o placar não é ruim. A LDU vai ter que ganhar do Central Córdoba e vai estar motivada, que basta uma vitória por 1 gol do Central Córdoba para se classificar. O Flamengo precisa de uma vitória em cima do Deportivo Táchira para ser primeiro do grupo. Se a LDU ganhar do Central Córdoba, tá ótimo. Olha, eu acho que destaque da partida, De La Cruz tem que jogar nessa posição. Destaque da partida, De La Cruz. O Gerson já atuou melhor hoje ali ao lado do De La Cruz. Ó. Ah, rapaz, tá acabando o jogo aqui. Eu tô... Cara, olha só. Então eu acho que o De La Cruz muito bem agora. Luiz Araújo, cara. Assistência, gol, jogou demais. Esse cara joga muito, eu sou defensor, cara. Luiz Araújo joga demais. E o Flamengo, bem demais no primeiro tempo, cansou um pouco depois, porque o Flamengo também veio com uma pegada muito forte, mas o Flamengo no segundo tempo sentiu um pouco, mas, cara, ainda assim, o que eu falo, Flamengo, a hora que o Flamengo começar a matar mais o jogo, a conseguir concluir em gol as chances que cria, o Flamengo é imbatível. Agora, eu entendi que o Flamengo tentou jogar com uma intensidade maior no primeiro tempo, foi importante isso, abriu o placar. Fala, tio Papa, beleza? 2-0 foi pouco, mas eu só quero falar uma coisa. Raça. Hoje o time jogou com raça e vontade todo o tempo. Só deu o Flamengo e anota o que eu tô falando. Próximo jogo, aqui o Flamengo vai acabar em primeiro na fase de grupos, tio. E seremos campeões da glória eterna. Pode anotar.